Olá, meu nome é Jéssica e hoje nós vamos falar um pouco sobre eletroquímica. Você já se perguntou do porquê existem pilhas e baterias e como elas funcionam? Você também já se perguntou em como acontece o processo dentro de uma bateria, quais substâncias são usadas ou até mesmo por que algumas baterias são recarregáveis enquanto outras acabam não podem ser recarregadas? Bom, no primeiro momento, existem aqui pilhas. Todos esses desenhos aqui são representações de pilhas, todas iguais. Aqui está a pilha que tem um polo positivo e tem outro polo negativo. Bom, na figura 1 aqui, essa pilha está ligada a lâmpadas e essa pilha aqui ela está ligada, com esses pontinhos aqui que representam que ela está ligada, enquanto nas outras elas não estão ligadas. Por que elas não estão ligadas? Porque aqui existe um lado ligado ao negativo e o outro ligado ao positivo. E uma pilha, ela só funciona desse modo, enquanto aqui ela só está ligada ao polo positivo. Então, essa lâmpada ela não vai ligar. Aqui ela está ligada só ao polo negativo, está do mesmo jeito, ela não está ligada. E esse lado aqui só está ligado ao polo positivo com outro fio que não está sendo usado. Porque a pilha e a lâmpada só vão ligar quando ela estiver ligada aos dois polos. Porque a eletroquímica ela é um estudo sobre a transformação de energia química em energia elétrica. E para que essa transformação ocorra, tem que existir substâncias, umas oxidantes e outras redutores. Nesse caso, o polo positivo vai estar no cátodo. Cátodo é o polo que vai receber elétrons. E o polo negativo, que é o ânodo, que ele vai doar elétrons. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos momentos. E esse processo ele é um processo oxirredutor. Gravada. Os resultados de alguns experimentos feitos por alguns cientistas revelam que, entre placas de diferentes metais submetidos a um meio aquoso, se estabelece a diferença de um potencial elétrico. E se essa diferença pode-se, por princípio, aproveitá-la para guiar essa corrente elétrica, ou seja, para converter ou construir uma célula galvânica. Bom, a estrutura galvânica é a menor estrutura responsável pelo processo de uma pilha. Em uma pilha ocorre a reação de oxirredução, onde um elemento ele se oxida e um outro elemento ele se reduz. Nesse processo, o elemento que se reduz ele ganha elétrons e ele é chamado de cátodo, e o elemento que se oxida ele perde os elétrons e ele é chamado de ânodo. Se esses dois elementos eles forem conectados a um fio, ocorre o que a gente chama de corrente elétrica, que seria a passagem de elétrons do ânodo para o cátodo. Para ficar mais simples de entender, podemos usar a pilha de Daniel. Apresentando o raciocínio dele em uma linguagem mais atual, que fique mais fácil de entender, a gente sabe que os íons de cobre eles reagem espontaneamente com o zinco metálico. Assim, trata-se de uma reação de oxirredução, ou seja, onde o zinco ele vai sofrer oxidação e os íons de cobre eles vão sofrer redução. Em uma oxidorredução, o elemento que se oxida ele transfere elétrons para o que se reduz. E nesse caso vai ser o zinco que vai transferir os seus elétrons para o cobre. Dessa forma, a gente consegue fazer com que essa transferência ocorra por meio da ponte salina. Em uma oxirredução, o elemento que se oxida, ele transfere seus elétrons para o elemento que se reduz. No exemplo que eu citei, seria o zinco que se oxida, transferindo seus íons para o cobre, que é o elemento que se reduz. Mas e se conseguíssemos fazer com que essa transferência ocorra por meio de um fio metálico, teria a geração de uma carga elétrica. Mas como iríamos conseguir essa corrente ou carga elétrica?
podemos considerar o exemplo que eu dei. Só que dessa vez, a placa de zinco ela estaria mergulhada numa solução aquosa contendo 1 mol de íons de zinco. E também uma placa de cobre, onde ela estaria mergulhada também na solução aquosa com 1 mol de cobre, de íons de cobre. Ao conectar as placas metálicas de ambos os eletrodos, alguns fios metálicos e uma lâmpada com menos de 1,5 volts para baixo e colocar uma ponte salina, a gente pode verificar que a lâmpada acende. Mas por que essa lâmpada acende? Devido à diferença do potencial elétrico de 1,10 volts e também porque o potencial do eletrodo do zinco, do cobre, é maior do que a do zinco. Mas o que é uma ponte salina? Bom, geralmente é um vidro em formato de U, preenchida com a solução aquosa e com sais bastante solúveis, como por exemplo o cloreto de potássio. Mas para que serve essa ponte salina? Bom, numa pilha há o cátodo e o ânodo. O cátodo é o polo positivo e o ânodo o negativo. Do ânodo é de onde os elétrons migram para o lado positivo, que é o cátodo. Mas nessa transferência faz com que ambas as soluções percam suas neutralidades elétricas. E assim, porque haverá excessos de íons nessa transferência, tornando as soluções instáveis e fazendo com que a pilha perca seu funcionamento de forma precoce, ou seja, muito rápido. E é por isso que a pilha é usada justamente para que isso não aconteça. A ponte salina é usada para que isso não aconteça. A ponte salina ela permite que a migração dos íons ocorra de forma equilibrada, de uma solução para outra, deixando tudo equilibrado para que um atrapalhe o outro. E a pilha vai continuar funcionando. Olá, meu nome é Yasmin. O objetivo do nosso próximo experimento é explorar alguns conceitos básicos da eletroquímica, utilizando o cobre como cátodo, que ele vai ser aquele que vai ganhar os elétrons, e o zinco como ânodo, que vão ser aqueles que vão perder os elétrons. E também a água salgada, que vai servir como um circuito no qual vai passar a corrente elétrica. Para o começo desse experimento, a gente vai precisar de uma latinha com água, sal, fio de cobre e papel toalha. Para o começo, a gente vai ter que desencapar o fio de cobre, enrolar no papel toalha e logo em seguida enrolar novamente em outro pedaço de papel toalha, no caso. E a gente tem que deixar uma pontinha do fio de cobre para fora. Aqui a gente tem que ver também se dá na latinha, porque não pode encostar, o fio de cobre não pode encostar na latinha. Logo em seguida a gente tem que fazer um furinho na latinha e encher de água, só que tem que ter 2 dedos abaixo do furinho. E agora a gente vem com sal e coloca. Depois do sal, a água fica assim. E agora a gente vem com o papel toalha enrolado no fio de cobre. Deixa eu ver. E põe aqui, sem deixar que o fio de cobre, ai meu Deus, encoste na latinha. Agora a gente teria que usar o voltímetro, só que como a gente não tem, a gente já fez em outros momentos os testes e de acordo com o experimento ele vai dar 0,76 volts. A explicação para o experimento anterior é que o polo positivo de uma pilha ou bateria tem potencial elétrico maior que o polo negativo. Então, quando a pilha ela é empregada no circuito elétrico para produzir uma corrente elétrica, no caso, o circuito elétrico seria água salgada. Ela tem um fio metálico, que o fio metálico, nesse caso, seria o cobre. Ela vai ter uma corrente elétrica que consiste num fluxo de elétrons.
que nesse caso vai mover os elétrons pelo fio metálico, que no caso vai ser do cobre, os polos negativos em direção aos positivos. Aí vai ter esse fluxo. Bom, agora eu vou falar sobre a eletrólise. A eletrólise é uma reação química não espontânea onde ocorre a oxirredução, que é provocada pelo fornecimento de energia elétrica proveniente de um gerador. Para que a eletrólise aconteça, a corrente elétrica envolvida deve ser contínua e ter uma voltagem suficiente. O processo da eletrólise pode ocorrer através da fusão ou da dissolução. Bom, como dito, o processo de eletrólise pode ser dividido em duas partes, a parte da fusão e a da dissolução. A parte da fusão é tratada com o eletrólito fundido, ou seja, vou usar como exemplo o cloreto de sódio. Se a gente aquecer essa substância a mais ou menos 808 graus, ele se funde e os íons presentes, que é o Na+, que é o positivo, e o Cl-, o negativo, passam a ter maior liberdade no estado líquido. E quando a carga elétrica passa, os cátions do Na+, são atraídos pela parte negativa, que é o cátodo, e os ânions do Cl- são atraídos pela parte positiva, que é o ânodo. Eu falei da eletrólise ígnea e agora a eletrólise aquosa. Na aquosa, que é a da dissolução, o solvente ionizante utilizado é a água. E na solução aquosa, a eletrólise pode ser realizada com eletrodos inertes ou eletrodos ativos, ou reativos no caso. Nos inertes, a água da solução se ioniza com a equação de H2O nos reagentes e no produto H+ e OH-. Na dissolução, temos também a equação do NaCl, que nos reagentes, e o produto de Na+ e Cl-. Bom, desse jeito, o H+ e o Na+, que são os positivos, são descarregados pelo polo negativo, e os ânions, OH- e Cl-, são descarregados pelo no polo positivo. Bom, no caso dos eletrodos ativos, eles participam da eletrólise, porém eles sofrem um certo tipo de corrosão. Como, por exemplo, na eletrólise de solução aquosa do sulfato de cobre, que é o CuSO4, ele se transforma em Cu2 mais SO2- 4. E a água se divide em H+ e OH-. Nesse caso, o ânodo do cobre ele vai sofrer uma corrosão. E isso vai acontecer porque com os potenciais padrão dos eletrodos, a corrente elétrica tem mais facilidade de retirar os elétrons do cobre do que do SO2-. Do OH-. Sendo assim, no polo negativo vai acontecer a reação de eletrólise de 2E- mais Cu2+, que vai resultar no cobre. Já no polo positivo, a gente tem a reação de eletrólise do Cu, que resulta no Cu2+, mais 2E-. E se a gente somar as duas equações de eletrólise, a gente tem como resultado 0. Diante dos conceitos apresentados sobre a eletroquímica, nós podemos perceber que várias coisas que nós utilizamos hoje em dia dependem da mesma, como, por exemplo, os controles de TV, os celulares, que são portáteis porque das baterias, os
Os automóveis, que podem ser usados assim pela bateria também. Os PCs, como o notebook, que todos nós utilizamos hoje em dia para trabalhos e para as redes sociais. Que a eletroquímica, como nós já sabemos, é uma energia química transformada em energia elétrica e com a presença do cátodo e do ânodo.